Olá, boa noite. Meu nome é William Bonner e está começando mais um Jornal Nacional. E nesta noite nós vamos tratar de temas recorrentes na humanidade, como por exemplo, os fundamentos econômicos da sociedade, os processos de produção, trabalho, instrumentos, meios e relações da produção. E para o tema desta noite, trouxemos 3 pesquisadoras, Heloísa Ferreira, Rebeca Gessé e Jairson da Silva, para tratarem aqui com os conhecimentos e acervo intelectuais que possuem aquilo que basta para entendermos sobre esse tema tão recorrente da atualidade. Bom, como uma das convidadas dessa noite, temos a doutora em Sociologia, Rebeca Gessé, que vai nos falar um pouco sobre o que é o modo de produção. Bom, basicamente, quando nós falamos de modo de produção, nós estamos falando sobre como uma sociedade se organiza economicamente e como usufrui desses bens e serviços produzidos em conjunto. Diante do que foi dito sobre o que são modos de produção, surgiu uma nova pergunta, inclusive de um dos internautas que mandou pelas nossas redes sociais, o que Karl Marx pensava sobre os modos de produção. Temos aí essa figura que é tão recorrente na área da sociologia, e esse internauta quer saber o que Karl Marx pensa sobre o modo de produção. Bom, para Karl Marx, o modo de produção é justamente como a sociedade se organiza socioeconomicamente, mas que dura por cerca de milhares de anos. Então, esse modo de produção é baseado na necessidade de satisfazer as necessidades humanas. Bom, e a respeito do sistema de produção primitiva, que será um dos temas trabalhados posteriormente, a senhora poderia nos explicar um pouco mais sobre tal? Vamos lá. O sistema primitivo ele é um modo de produção que, de acordo com Marx, existe desde a época paleolítica, quando os homens começaram a caçar e a pescar, e eram fundamentados no cooperativismo, ou seja, onde todos os homens trabalhavam para ter os seus frutos divididos para todos. Ou seja, não tinha ideia de Estado, de propriedade privada, e com relação ao proprietário e não proprietário não existia as classes sociais. Então todas as relações, sejam as de familiares ou de amigos, eram com o intuito de se ajudarem coletivamente e ter a construção de valores em sociedade. E bom, desde já gostaria de agradecer a presença da ilustre doutora Rebeca para nos ajudar nesse assunto tão recorrente. Mas agora vamos passar para a doutora Maria Heloísa para falar um pouco sobre os processos de produção e o trabalho, que são coisas tão importantes para o nosso dia a dia. E bom, para dar continuidade à nossa conversa, temos aqui a ilustre presença da doutora Heloísa Ferreira. E, doutora, muito boa noite. É uma honra, primeiramente, tê-la conosco. Gostaria de saber um pouco a respeito do trabalho. Bom, o trabalho primitivo foi o primeiro regime do trabalho onde o ser humano buscava satisfazer suas necessidades básicas, como se alimentar, se abrigar, entre outras. Esse regime foi o modo de produção nas comunidades primitivas, onde houve o avanço das primeiras ferramentas que eram construídas de pedra, espinhos, lascas de árvores e essas coisas. A sociedade primitiva possuía relações de trabalho igualitárias, onde cada um desenvolvia sua atividade para o bem-estar de toda a relação de trabalho. O trabalho primitivo caiu quando o homem começou a plantar e extratar alimentos, riquezas, surgindo novas formas sociais e interação, originando as hierarquias. Bom, desde já, muito grato para mim ter uma presença tão nobre quanto a sua, e nós agradecemos a participação nesse programa. Agora vamos falar com o mestre em Ciência Política, Jairson da Silva, pós-graduado em Historiografia, melhor dizendo, e ferramentas e meios de produção. Nós não podemos falar de trabalho sem falar dos meios para isso. É justamente por causa disso que o nosso convidado vai falar um pouco sobre quais eram os instrumentos utilizados para tal obra. Boa noite, Ramone. O tipo mais primitivo de instrumentos de pedra feito pelo homem ficou conhecido como utensílios,
e consistia num pedaço de pedra onde era mal talhado e não tinha o corte, a penetração que nem as facas de hoje em dia, nos animais e nas caças deles. Onde consistia num pedaço de pedra mal talhado e com uma das arestas ligeiramente afiada, que tipo, não era tão afiado nesse nível de hoje em dia que nem as facas, que tem uma grande penetração, mas conseguia derrotar suas caças, onde conquistavam seu alimento, e pesava aproximadamente 2 quilos, onde tinha uma grande dificuldade para conquistar devido ao seu peso. Onde eles usavam esse tipo de instrumento era mais na área de meio de defesa, quando um animal de nível porte vinha atacar a sociedade. Onde eles utilizavam esse instrumento como instrumento de trabalho para a sociedade ao redor onde eles viviam, e durante essa época o homem assegurava a subsistência apanhando toda a espécie de alimento que encontrava no caminho. Se ele encontrasse um alimento como um pé de siriguela no meio do caminho, ele ia passar lá, pegar, por conta que ia ser uma forma de alimento e de sobrevivência para ele e para a sua comunidade que o acompanhava. Muito obrigado, historiador Jefferson. Mas agora vamos falar sobre as diferenças entre os principais sistemas de produção. Afinal de contas, durante a história tivemos muito. O primeiro deles foi o sistema primitivo, dito aqui pela doutora Rebeca José, e podemos destacar alguns pontos dele, como por exemplo o fato dele ter durado milênios, afinal de contas foi o mais antigo. Eles baseavam-se na barganha, ou seja, não tinha-se uma moeda ainda para fazer uma troca, então a barganha era o modo de negociação, a troca de produtos. Logo após nós tivemos o modelo escravista, que durou aí em muitos países durante muitos séculos, um sistema escravocrata que baseava-se em um senhor que tinha e detinha a posse, tanto do sistema de produção, que era a terra, como também da força de produção, que eram os escravos. Então nós vamos ter essa característica bem relevante no sistema escravista, e em algumas partes, como no Egito e na China, vamos ter o sistema asiático, que ele vai se basear na propriedade de terra pelos nobres, no alto custo da manutenção dos setores improdutivos e na rebelião dos escravos, certo? E logo após, ou melhor, no mesmo tempo que isso ocorre, nós temos em alguns outros locais, como por exemplo a Europa, um sistema de produção um pouco mais diferente, que é o sistema de produção feudal. O sistema de produção feudal ele vai ser diferente do escravista, porque ele vai se basear em um senhor e um servo. E o servo não é a mesma coisa que o escravo, com uma única diferença de que o servo é livre, porém a propriedade é do senhor. Então ele trabalha e deve ao senhor. Porém a força de trabalho, que é o servo, é livre, ele mesmo, ou melhor, essa falsa ideologia de liberdade. O feudalismo ele vai ser importante porque ele vai ser o pé de entrada para o próximo sistema, que é o capitalismo. Através do feudalismo vão existir relações capitalistas, e essas relações elas ficam cada vez mais evidentes e começam a aparecer com o decorrer da história, sobretudo na Idade Média na Europa. Então, a partir daí, há uma transição de um mundo feudal para um mundo capitalista. O capitalismo ele vai se destacar principalmente porque ele é movido por lucros. Ele vai ter duas classes principais, a burguesia e a classe dos trabalhadores assalariados. E para se opor ao capitalismo, no século XIX, Karl Marx, um grande pensador do qual já foi falado aqui, ele idealiza um novo sistema, aquilo que nós chamamos de socialismo. No socialismo não há separação entre o proprietário da capital, ou seja, o patrão, e o proprietário da força de trabalho, que é justamente o empregado. Algo que acontece constantemente no capitalismo, visto que nós temos esse constante contraste entre duas pessoas, o proprietário da produção, que é o patrão, e o da força de trabalho, que é o empregado que trabalha para obter um salário. No socialismo, nós temos essa diferença. Agora, para finalizar, fica
a minha gratidão, gostaria de externar a minha felicidade por estar acompanhado de pessoas tão nobres e tão inteligentes quanto vocês. Caríssima doutora Heloísa Ferreira, foi um grande prazer dividir a mesa com você. Doutora Rebeca Gessé, historiador Jefferson da Silva, foi um grande prazer estar rodeado de pessoas tão intelectuais e ter aprendido um pouco com vocês. Espero que quem está em casa assistindo tenha aprendido também, e eu espero vocês no nosso próximo Jornal Nacional. Aqui quem fala é o William Bonner. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com os créditos. Até mais.